Olá pessoal, vamos então para o nosso videozinho sobre eletroforese. Mas é claro que para você entender a eletroforese, você vai ter que entender primeiro física. Senão você não vai conseguir saber o que está acontecendo. Vamos tratar então de uma parte da física chamada eletromagnetismo, ok? Bom, você tem duas carguinhas aqui que estão vivendo um amor eterno aqui. Eu te amo, meu amor. E os dois estão ali felizes para sempre, né? Aí, de repente, alguma coisa começa a separar essa carga. Ai, amor, você tá indo embora? Tô, tchau, amor, tchau, amor. Aí, conforme o amor vai ficando longe, o que vai acontecendo? Vai começar a sentir saudade, uma cardinha vai querer ficar perto da outra, né? Esse espaço entre elas aqui acaba formando o quê? Um chamado campo elétrico, são linhas de força. Ou seja, o fato de você ter uma carga negativa aqui e outra positiva aqui, vai ter uma atração entre elas, uma atração eletromagnética, entendeu? Se o negativo está sendo atraído pelo positivo, o positivo está sendo atraído pelo negativo. De acordo com aquela lei que você aprendeu no ensino médio, né? Positivo com negativo se atrai, negativo com negativo repele, positivo com positivo repele. Os semelhantes se repelem, os contrários se atraem, certo? Se você jogar uma carga elétrica positiva aqui no meio dessas linhas, ela vai ser atraída pela negativa e vai ser repelida pela positiva. Ou seja, essa carga elétrica positiva vai fazer uma força elétrica para empurrar essa carguinha lá para perto da carga negativa. E a carga negativa vai fazer uma força elétrica para atrair ela. Então ela vai sofrer duas forças elétricas, uma da carga positiva e outra da carga negativa. Se ao invés dessa carga positiva você colocar uma carga negativa, vai apenas inverter o lado, né? Agora, o negativo está repelindo e o positivo está atraindo. Ele está deslocando agora do negativo para o positivo, obedecendo aquela lei do eletromagnetismo, ok? Acontece que o nosso DNA tem carga. O nosso DNA, ele tem carga elétrica negativa. Por isso que eu fiz esses risquinhos bonitinhos, pedagógicos aqui, ó, que representam o quê? A carga elétrica negativa de quem? Do fosfato, do grupamento fosfato, lá do nucleotídeo, que é feito de base nitrogenada, pentose e fosfato. Aquele fosfato tem carga elétrica negativa. Então, se eu colocar uma molécula de DNA aqui, o polo negativo vai fazer uma força elétrica repelindo a molécula de DNA. E o polo positivo vai fazer uma força elétrica atraindo, deslocando, então, a nossa molécula de DNA do polo negativo para o polo positivo, ok? Acontece que nós já vimos que quando a gente usa uma enzima de restrição, o nosso DNA ele é partido em vários pedaços. Alguns pedaços maiores, representados aqui por essa fita preta, e outros pedaços menores. Você tem uma cadeia maior e uma cadeia menor. Ou seja, é claro que a cadeia maior é mais pesada do que a cadeia menor. Como um carro é mais pesado que uma bicicleta, por exemplo. Só que a força elétrica que vai empurrar tanto a bicicleta aqui quanto o carro aqui é a mesma. Porque quem determina a força elétrica é o polo positivo e o polo negativo, o tanto de energia que você tem ali. Então, se você empurra uma bicicleta e um carro com a mesma força, os dois vão andar ao mesmo tanto? Claro que não. O carro é muito mais pesado. A força que você usa para empurrar o carro 1 metro, uma bicicleta você consegue empurrar 10 metros. Ou mais, né? Por quê? Porque a bicicleta é muito mais leve que o carro. Então, se uma mesma força elétrica atuar em duas cadeias, uma menor e outra maior, o que vai acontecer? A cadeia menor vai se deslocar mais e a cadeia maior vai se deslocar menos. É assim que funciona a eletroforese, ó. Nesse exemplo aqui, ele está colocando várias amostras. A gente só precisa se concentrar nessa primeira. Imagina que essa primeira amostra aqui, ó, eu coloquei o meu DNA, né, que tinha fragmentos grandes e fragmentos pequenos. Né? Na verdade, eu coloquei o DNA dentro de um tubo de ensaio, joguei a enzima de restrição, lá dentro do tubo de ensaio, a enzima de restrição partiu o meu DNA em pedaços maiores e em pedaços menores. Eu não consigo enxergar isso, aí eu pipeto isso aqui e jogo aqui, ó, dentro dessa coluna aqui, ó, nessa caixinha aqui, certo? Jogo o meu DNA, que eu não estou vendo qual pedaço é maior, qual pedaço é menor, eu pego a pipeta e jogo lá. Quando eu ligar essa fonte vai empurrar as cadeias. E vai empurrar como? Vai empurrar a cadeia grande, vai andar pouco. Ou seja, essa banda aqui, ó, é uma banda de fragmentos maiores. E essas bandas que andaram mais, ó, é uma banda de fragmentos menores. Por que o menor anda mais rápido? Porque é mais leve, pelo mesmo princípio que você empurra a bicicleta e o carro. Aqui é a vida real, ó. Aqui são as bandas, ó. Esse aqui, ó, ele pipetou esse DNA de dentro de um tubinho. Então aqui pode ter uma amostra de DNA, aqui outra amostra de DNA, aqui outra amostra de DNA, por exemplo. Aqui é do criminoso, aqui é suspeito A, suspeito B, suspeito C, suspeito D, assim por diante. Ou qualquer estudo que você queira fazer. O DNA do pai, da mãe, do filho, né? Aqui, cada coluninha dessa aqui, ó, que vai
correr aqui em paralelo, tem o DNA de um indivíduo. E esse DNA foi submetido à enzima de restrição antes de colocar aqui, ou seja, ele já foi quebrado, né? Depois disso, então, a hora que ele ligar a fonte, aqui é um dos polos da fonte, tá vendo? A hora que ele ligar essa fontezinha, o que vai acontecer? O DNA vai correr, ó, tá vendo? Aqui em cima, que correu pouco, isso aqui é o quê? É uma molécula de peso grande. E essa aqui de baixo é uma molécula de peso menor, tá vendo? Olha só, esse DNA formou essa cadeia, essa cadeia, essa cadeia. Esse está formando outras cadeias. O que significa? Que esse DNA é diferente desse. Entendeu? Porque se fosse o irmão gêmeo no vitelino, tivesse o mesmo DNA, teria o quê? Você esperaria aqui um fragmento igual a esse. Você esperaria aqui um fragmento igual a esse. Você teria dois fragmentos do mesmo tamanho que teria corrido a mesma distância aqui. Então, desse jeito, você consegue comparar os fragmentos de DNA de um indivíduo com os fragmentos de DNA de outro indivíduo. E você pode fazer essa comparação tanto para ver se o DNA é igual, né? Se o DNA é do criminoso, se o DNA do suspeito é igual ao do criminoso que foi encontrado na cena do crime, e você também consegue usar isso para a paternidade, ok? No próximo vídeo eu vou explicar como que a gente simula isso aqui na nossa aula prática, onde a gente vai simular o papel da enzima de restrição, recortando a molécula de DNA do mesmo jeito que a enzima de restrição recorta. O DNA a gente vai recortar um papelzinho com o desenho da molécula de DNA e a gente vai fazer o papel também aqui da eletroforese. Próximo vídeo eu vou explicar como é que a gente faz a aula prática para poder então fazer a comparação entre as moléculas de DNA. E é isso aí, pessoal.